Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Deus vive. Será que Deus morreu ou será que Deus está vivo? Será que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Isaías, ele morreu e nós temos hoje em dia apenas Jesus? Nós temos então feitas novas todas as coisas, num sentido muito amplo? Será que Deus está morto ou será que Deus está vivo? Deus está vivo, ele é eterno e imutável, ele é infinito e ele vive em Jesus. E hoje nós cristãos e muitas pessoas que desejam ser cristãs, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Deus vive em nós. Vamos ver qual é a consonância que existe entre a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai, para nós chegarmos à nossa conclusão final. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu preciso antes mostrar às pessoas que existe total, absoluta e perfeita consonância de motivos, de propósitos, de ideias, de concepções entre Deus Pai e Deus Filho, e Deus Pai não morreu. No Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 38, Jesus afirma: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E no versículo 57 ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Perfeita consonância entre Jesus e Deus Pai. No capítulo 7, no versículo 16, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. No capítulo 8, versículo 19, quando perguntaram a Jesus: onde está o teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Agora nós vamos pular para o capítulo 12, para mais algumas considerações nesse aspecto. No capítulo 12, a partir do versículo 44, Jesus diz coisas extremamente importantes. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Se alguém diz que tem Jesus na sua vida, tem também a Deus, ao eterno Deus, que é o Deus do Antigo Testamento e é o Deus presente no Novo Testamento, através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus. Então sabe-se que Deus não morreu. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Perfeita identidade e consonância entre Jesus e Deus Pai. E é o Filho de Deus quem afirma isso. No 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Muito bem. Nos versículos 49 e 50, ele diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo,
Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e prescrito o que anunciar. É bom repetir, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e também o que anunciar. No versículo 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ele confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, quando ele afirma: eu e o Pai somos um. Existe uma unicidade, uma consonância perfeita, absoluta, indissociável entre a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a vontade de Deus, o Deus da eternidade, o Deus antes de Abraão, o Deus antes de Moisés e o Deus hoje presente nas palavras de Jesus, como ele disse, o Deus que vive. E quem vive nele, Jesus, também vive nele mesmo. E para nós terminarmos essa parte preliminar, e eu vou à exortação que os evangelhos têm para pessoas nesse país. No capítulo 14, a partir do versículo 7, Jesus disse: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, quem conhece a mim, Jesus, quem está na minha presença, está na presença de meu Pai e está vendo meu Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Mais uma vez, total, perfeita, absoluta e indissociável consonância e identidade de propósitos entre Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, afirmado nas palavras de Jesus. Tudo aquilo que Deus Pai aceita e também concorda, Jesus discorda? Não. Ambos concordam em tudo. De modo que tudo aquilo que o Pai rejeita e sempre rejeitou, Jesus Cristo também rejeita. Senão, ele estaria aqui contradizendo. E nenhum homem na face da terra, nenhum filósofo sábio ou então erudito pode criar contestação ou sofisma em cima das palavras de Jesus. Se há coisas que Deus abomina, Jesus Cristo também abomina? Sim, devido à total, absoluta e perfeita consonância entre os critérios de Deus Pai e os critérios de Deus Filho. Agora vem a exortação das Escrituras Sagradas. Por que os cristãos, os que têm a Jesus como único e suficiente Salvador, por que nós cristãos, que cremos nas Escrituras Sagradas, temos o Espírito Santo de Deus? Por que nós não precisamos praticar
nem a necromancia, nem a idolatria. Porque nós não precisamos, não queremos e estamos proibidos por Deus Pai e estamos proibidos por Jesus. Porque nós entendemos quais são os propósitos de Deus Pai e os propósitos de Deus Filho. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, meus irmãos, é que a prática da necromancia, a tentativa de consultar espíritos, é uma coisa livre nesse país, mas é repudiada nas Escrituras, tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. E a prática da idolatria, que cada um, se quiser, faça ao seu modo, é repudiada por Deus Pai e é repudiada por Deus Filho. Não pensem os homens ou os líderes que Jesus Cristo é conivente com necromancia e conivente com idolatria. Não. Não podemos ter uma concepção dessa depois de tantas palavras de Jesus. E eu citei apenas alguns versículos. Por que o nosso país está infestado, invadido por necromancia e idolatria? E as pessoas querem que Deus abençoe esse país. As pessoas querem que Jesus concorde com as duas práticas. Ele não concorda. Eu posso garantir pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus que Jesus repudia a necromancia e a idolatria. E talvez o nosso país esteja pagando um preço altíssimo espiritual por essas duas práticas. Isso vem das Escrituras e vem das palavras de Jesus Cristo. Condenação à idolatria. Vamos citar apenas o livro do profeta Isaías 42, versículos 8 e versículo 17. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. No 17, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, dizendo, vós sois nossos deuses. As pessoas não dizem isso, não com as suas bocas, mas com o coração e com a disposição de espírito. A disposição de coração e a disposição de espírito. Nós temos também a condenação, a tentativa de consultar os espíritos, a necromancia. E as pessoas dizem que nós não entendemos. Muito bem, vamos fazer de conta que eles sabem tudo e nós não sabemos de nada. Mas nós citamos as palavras de Jesus e estamos frente às Escrituras Sagradas. Cada um, após essa exortação, faça a sua escolha, abdique do erro ou persista no erro. Eu não vou proibir ninguém. Eu não vou proibir ninguém, não tenho autoridade para isso. E se tivesse, talvez eu não fizesse. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E no 20, Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Condenação às duas práticas. E não existe erro de interpretação, nem erro de tradução. Porque no mundo todo há homens e mulheres eruditos
que conhecem muito bem a vontade de Deus, conhecem as línguas bíblicas e podem confirmar que essas coisas são condenáveis. Assim, meus amigos, meus irmãos, fica essa exortação das Escrituras Sagradas quanto a essas duas práticas repudiadas nas Escrituras Sagradas. Repudiadas por Deus Pai e repudiadas por Jesus. Quem duvidar, no caso, examine os textos fornecidos aqui. Não pode haver uma vida plena cristã, não pode ter nenhuma vida cristã qualquer pessoa que se deixe contaminar com uma dessas duas práticas: a necromancia e a idolatria. Enquanto um homem ou mulher se dedica a uma dessas duas práticas, não pode receber o Espírito Santo de Deus, porque Jesus não está presente nos corações e nos espíritos das pessoas que praticam essas coisas. Porque Deus Pai condena essas coisas e Deus Filho concorda plenamente, absolutamente, com os critérios de Deus Pai. Quem tiver boa consciência vai compreender essa exortação que vem das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, viva dentro de uma retidão proposta tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.